Bom dia, pessoas. Eu acredito que esse vídeo que eu vou fazer agora vai ser o vídeo mais importante que eu jamais farei. E ele diz respeito ao meu processo de conversão para o catolicismo depois de 17 anos, mais ou menos, de ateísmo. Muitos desses anos, inclusive, não só rejeitando religião, como odiando a religião. E a minha vontade com esse vídeo é que, por um lado, aqueles que sejam religiosos entendam um pouco do que se passa na cabeça de um ateu. Obviamente que o meu eu passado não representa todos os ateus, mas eu acredito que servirá principalmente para pais que têm filhos que estão chegando à adolescência, para que compreendam melhor o que está passando na cabeça deles. E por outro lado, esse vídeo tem como foco os ateus, para que eles percebam que o ateísmo não é essa posição intelectual que eles acreditam ser. Então, para iniciar logo essa conversa, eu fui criado numa família católica. Meus pais eram e são muito devotos, principalmente o meu pai. E do ponto de vista de criação, eu não me recordo de ter havido nenhum problema. Meu pai sempre me ensinou a amar a Cristo, lia histórias da Bíblia para crianças para eu dormir. Eu adorava essas histórias, me lembro de ter memorizado Moisés, a Arca de Noé, inclusive conversava com com alunos da escola a respeito, debatia protestante na escola. E então, nesse aspecto, eu não posso reclamar. Também não posso reclamar da moralidade que me foi ensinada. Meus pais sempre foram pessoas muito boas, pessoas íntegras. E acredito que o problema começou na minha catequese, exatamente porque eu não me lembro da minha catequese. Se eu tenho uma ou duas memórias é muito, o que para mim é uma evidência de que aquela catequese não foi boa. E então, com o tempo, eu fiz primeira comunhão provavelmente com 7, 8 anos, mas acredito que por volta de 12 anos ou 13 eu já estava me considerando ateu. E a razão pela qual isso aconteceu é porque eu comecei a duvidar das histórias bíblicas. Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, e a ideia que um homem era Deus e homem ao mesmo tempo, que andou sobre as águas, que tinha uma arca de Noé, que colocou dois animaizinhos dentro de uma arca. Todas essas histórias que me pareciam extremamente absurdas começaram a me levantar suspeitas. E a partir disso, então, eu digo a vocês, pais católicos, que saibam seu catecismo, saibam ele muito bem, ou que ao menos vocês conheçam algum padre muito bom que você possa pedir para que converse com seu filho no momento que ele tiver essas dúvidas. E percebam que naquele momento da minha vida, e durante toda a minha adolescência, antes de entrar na universidade, eu acreditava que o meu ateísmo não ia mudar absolutamente nada a minha visão de mundo. Eu achava que a minha moralidade ia se manter a mesma, que eu ia continuar sendo uma boa pessoa, que eu ia continuar defendendo os mesmos valores, porque, ao meu ver, eu estava meramente rejeitando uma variável que não afetava em nada. Passando mais para frente, né, eu acabei entrando na universidade, fiz um curso de biologia e, obviamente, que foi introduzido com mais profundidade a teoria da evolução, que hoje em dia é extremamente cooptada pelos ateus, né, para minar a posição católica de Adão e Eva, ou mesmo da criação. Então, isso ajudou a fortalecer o meu ateísmo, né? Você tem uma razão a menos para acreditar em Deus, né? Acho que Richard Dawkins, que é um ateuzinho famoso entre os jovens, ele diz que antes de Darwin, o sujeito podia ser ateu, mas somente depois de Darwin que ele poderia ser um ateu intelectualmente satisfeito, né? Porque agora o evolucionismo deu aos ateus uma história da criação que antes eles não tinham, né? Então, além disso, grande parte dos meus amigos na universidade, ou dos meus colegas, eram ateus, ou se tornaram ateus durante a universidade, que é extremamente comum, tá?
E fomos chegando a certas conclusões através do debate, através da pesquisa. Naquela época eu sequer tinha conhecimento de filosofia, eu sequer reparava que eu estava fazendo filosofia, mas as perguntas elas eram bem filosóficas, elas eram, podemos explicar a moralidade com processos evolutivos, o livre-arbítrio ele é algo que existe, não existe? Então, para dar um exemplo a respeito do livre-arbítrio, a maioria de nós chegou à conclusão que nós éramos reducionistas, então tudo era reduzível a átomos batendo nos outros. E se você rebobinar a história do universo até o Big Bang, se você puder saber a posição e velocidade de cada um dos átomos durante o Big Bang, você poderia calcular absolutamente tudo, né? Acredito que Laplace tinha uma posição similar a essa. Então, essa conversa que eu estou tendo com você seria algo previsível. Nós só não temos as ferramentas necessárias para medir essa complexidade. Então, dado que tudo é determinístico, então o livre-arbítrio não existe, né? Então, essa foi uma das conclusões que eu, e se não me engano, todos os meus amigos ateus chegaram. Mas eu acho que uma coisa que Deus me deu, que foi importantíssimo para a minha conversão, é uma excelente intuição. Então, por exemplo, a respeito do livre-arbítrio, mesmo naquela época, aquilo já não desceu bem comigo. Porque a ideia de não haver livre-arbítrio, para mim, é uma coisa fundamentalmente estúpida. Eu não conheço nenhuma pessoa que nega o livre-arbítrio, incluindo eu naquela época e meus amigos, que a partir daquela conclusão gigantesca passa a viver a vida de uma forma distinta. Então, assim, no mínimo, essa conclusão ela não tem poder explicativo nenhum. Por exemplo, Sam Harris, que é outro famosinho entre os ateus, ele nega o livre-arbítrio de acordo com ele por causa de evidências da neurociência. Mas imagina a segunda situação. Concordo. Com licença, senhor Harris, aqui está o seu café. Gostaria de um pouco de açúcar. Eu vou querer com açúcar. Será que sou eu que estou escolhendo o açúcar ou o meu próprio cérebro? Será que eu respondo a pergunta ou não? Devo ficar aqui parado? Alguma decisão é minha? O que eu faço? O que eu faço? Então, assim, o meu senso comum já estava meio que desconfortável com essa conclusão desde aquela época. Uma outra conclusão que nós acabamos chegando foi que a moralidade ela tinha que ser uma construção social, né? Se nós somos primatas descendentes de outros primatas causados meramente por processos materialistas, então a moralidade ela não tem realidade, ela não é ancorada em algo real a respeito da natureza. Pode ser embasada um pouco ali por alguns instintos que foram selecionados no passado, por exemplo, não sair matando todo mundo, porque né, uma população que tivesse uma predisposição genética a querer matar todo mundo, a população ia acabar sendo extinta. Então, assim, você tem esses tendências naturais à autopreservação e talvez de indivíduos próximos a você, mas a moralidade, de forma geral, como sistema ético, ele é uma criação humana. Um outro tema que a gente discutia é a questão do aborto. Então, né, muitos de nós chegou à conclusão, inclusive eu, que o embrião era um bando de célula não diferenciada, então podia-se abortar. Eu defendia o aborto, obviamente eu nunca fui militante, não tinha paciência para essas besteiras. E você já vê aí, quando você vai chegando nessas conclusões, se você está pensando sobre o seu ateísmo, que a maioria dos ateus não faz, né? A maioria é o bando de pirralho que só repete a narrativa e sofre lavagem cerebral durante a universidade, mas você percebe que caso você pense sobre essas coisas, você vai ver que aquela ideia minha que eu mencionei lá no começo do meu ateísmo, que a minha visão de mundo não ia mudar, era uma baboseira, porque ela já começa a mudar aí, né? Nós estamos falando de coisas extremamente importantes. Eu me lembro nós estávamos discutindo uma vez a respeito do infanticídio na Amazônia, e nós estávamos discorrendo se, caso, enquanto biólogo, se a gente estivesse trabalhando na Amazônia e presenciasse uma cena de um índio que está indo para causar um infanticídio, se a gente faria alguma coisa para interromper aquilo dali, né? Porque os índios, eles enterram, às vezes, a criança até viva, se ela nasce com uma deficiência. E eu me lembro que todos nós, pelo menos entre os ateus,
disse que não faria nada, porque moralidade é relativa, mesmo que eu me sinta meio desconfortável, aquele índio acha que fazer isso é certo, então o certo dele não é melhor do que o meu, porque não existe um certo absoluto, então não vou fazer nada. E inclusive, e aí mora o perigo, né, que os darwinistas jamais admitem, mas que é o darwinismo social, que eu me lembro muito bem da gente concluir que, pô, na verdade, isso que o índio está fazendo faz sentido do ponto de vista da evolução, porque se o moleque nasce com uma deficiência pesada em uma tribo, sei lá, nômade, esse moleque vai acabar afetando a tribo, a sobrevivência da tribo, porque ele vai afetar, né, a velocidade com que eles podem andar, entendeu? Ele não vai contribuir com a caça e só vai causar problemas. Então faz sentido que ele morra, né? Óbvio que nós estávamos, o darwinista vai se defender dizendo, não, isso é só algo teórico, não é que nós queremos que isso seja implementado, mas, entendeu? Só discorrendo aqui. Mas você vê que isso, né? Se você tiver um pingo de coerência e honestidade intelectual, você vai ver que quando chegar o momento que você tiver que fazer uma decisão desse tipo, você vai ter que ser coerente e dizer que não pode fazer. O índio tá livre para fazer isso daí. Procure um famoso ateu filósofo, Peter Singer, que defende que a mãe tenha o direito de matar uma criança deficiente mesmo após o nascimento, tá? Mesmo nem aborto mais que ele fala. Então ele é um ateu coerente, ao meu ver. Então, assim, de certa forma, essas conclusões elas não estavam descendo muito bem comigo, mas as conclusões elas pareciam estar de acordo com as premissas. E eu ainda acho que elas estão. Eu acho que o que a gente estava fazendo era algo, do ponto de vista lógico, era coerente. As premissas estavam levando àquelas conclusões, então não havia nada errado ali com a validade do argumento. O que estava errado, e eu vinha descobrir, era com as premissas, né? Mas, então, naquela época, né, me tornei um ateu, comecei a entrar naquela ideia de que a religião ela não é só uma distração, mas ela, né, ela causa um mal objetivo, porque aquela ideiazinha de gente que acha que está iluminada, né? Todo mundo que é religioso é imbecil, o ateu, principalmente o ateu jovem, isso eu já me lembro mesmo enquanto adolescente, antes mesmo dessas discussões filosóficas, eu já me achava um gênio, porque, pô, eu rejeitei Deus, olha esses otários aí que acreditam em Deus. Então, assim, é uma soberba muito grande, né? Que é o pecado que Lúcifer e Adão cometeram. A minha ética começou a decair, porque eu passei a enxergar o ser humano como simplesmente um primata que evoluiu a partir de outros, então a instituição do matrimônio para mim não fazia sentido nenhum, porque na natureza o que se vê é poligamia, né? Então eu já rejeitei a instituição do matrimônio, achava que era um absurdo, achava que o indivíduo que casava e tinha filhos era um completo estúpido, e se o moleque estava namorando uma menina há 2 anos na universidade, eu achava ele um completo idiota, enquanto eu estava lá querendo fazer sexo com todo mundo. Enfim, toda aquela vida universitária que não preciso dar detalhes, que vocês já imaginam como que foi, né? Acontece que a minha intuição ela me ajudou mais uma vez alguns anos depois. Eu já estava vendo no Brasil um crescimento alarmante da ideologia de esquerda nas universidades, mas eu me mudei para os Estados Unidos para fazer uma graduação sanduíche, e lá, né, o feminismo, o esquerdismo universitário já estavam num estado muito mais avançado, né? Então eu comecei a ver aquelas causas feministas, Black Lives Matter, e toda aquela loucura de transgenderismo, essa ideia, essa briga de classe infinita, né? Cada hora é mulher contra homem, é gay contra hétero, é preto contra branco, e essas completas idiotices de relativismo cultural, né? Não existe cultura melhor do que a outra, mas a minha experiência de vida observando o mundo não batia com isso, né? Você vê umas culturas tipo os islâmicos que colocam mulher totalmente coberta de preto, casam com 10 mulheres, às vezes crianças de 12 anos, e vai dizer que essa cultura é igual, tem a mesma validade do que uma cultura católica tradicional? Não tem, né? Então eu já não gostava
do esquerdismo e vendo esses excessos cada vez maiores, eu fui tomando mais e mais asco, né? Então, eu vou resumir essa parte que não é muito importante, mas naquele momento eu associei as causas do esquerdismo com a causa errada. Eu achei que era um problema puramente político. Então, eu me tornei um anarcapitalista, libertário, comecei a ler artigos no site do Mises o tempo inteiro, achava que o problema era o Estado, que tinha que né, privatizar tudo, eliminar o Estado completamente, até rua tinha que privatizar, essas ideias completamente retardadas, mas que né, naquela época me pareciam corretas, porque me parecia ser a solução contra o esquerdismo. Então eu ficava nessa posição extremamente estranha de um ateu anarcocapitalista de direita, mas durante todo esse processo eu já estava percebendo uma associação muito grande entre o ateísmo e as coisas que eu estava criticando, porque elas partiam das mesmas premissas que eu defendia. O sujeito, para defender o relativismo cultural, ele parte da premissa que a moral não existe, tal qual eu. Ele só aplicou aquele conceito para a escala maior da sociedade. O pessoal que eu estava começando a ficar horrorizado do aborto, por exemplo, que eu via coisas absurdas. Por exemplo, uma vez um sujeito da UFMG estava defendendo um aborto e comparou um embrião com um pedaço de pele do pênis dele. Falou que não havia a menor diferença, que era tudo célula indiferenciada. E o ódio que eu via, sabe? Mulheres falando que feto era um parasita, umas coisas completamente insanas. Todas essas posições, elas estavam ancoradas no sistema materialista que eu defendia. Eu já estava chegando num momento em que eu estava defendendo, eu estava anti-aborto, eu estava criticando o relativismo cultural, eu inclusive estava começando a perceber que o cristianismo de alguma forma era necessário para uma sociedade saudável, porque eu observava que os países que abandonavam o cristianismo acabavam se tornando mais esquerdistas, mais feministas. Veja a Suécia, por exemplo. Veja o caso da Irlanda, que era um país mais católico e começou a se tornar mais ateu por causa de feminismo. Hoje em dia tem uma das leis de aborto mais permissivas da Europa. Então eu comecei a ver essa conexão. Eu comecei a entender, por que será que o povo sempre fala que, né, aquela coisa que eu achava estúpida, que o comunismo e o ateísmo, eles têm um forte vínculo, eu achava isso uma completa absurda. Eu falei, não, pera lá. Se você começa a enxergar a vida humana como sendo nada, sem valor intrínseco, tudo que você vê é uma briga de poder entre pessoas, então eu não estava defendendo o índio enterrar uma criança viva. Qual que é a diferença disso para um comunista que mata os opositores em larga escala? Só uma diferença de escala. A diferença é que os intelectuais ficam lá trancadinhos dentro da sala, teorizando, enquanto que tem gente que está botando essas ideias em prática, né? Então eu já estava nesse momento aí que eu estava ficando angustiado, porque acho que duas visões de mundos conflitantes dentro da sua cabeça te deixa maluco, né? Então, assim, como que você é um ateu que rejeita as premissas do ateísmo? Eu estava basicamente nessa posição, mas eu não sabia o que colocar no lugar, cara. Essa que era a treta. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, e acredito que apenas mais uma parte vai ser suficiente para acabar essa história. Então, até a próxima.